entrando na pregação aqui, eu gostaria de ler um testemunho, amém, aqui nessa noite. Testemunho especial, viu, irmãos? Amém. E eu creio que esse vai ser o primeiro de muitos que eu vou ler aqui ainda, né? Aleluia. Eu tenho uma fila de irmãos que eu oro para poder ler esses testemunhos aqui. Amém. E eu creio que o Espírito Santo já está nos dando ponto de partida, né? Amém. Creio que os irmãos todos têm orado no sentido das enfermidades. E eu vou ler aqui o testemunho da nossa irmã Maria Gera. Nossa irmã está ali sentadinha lá da irmã Ivone. Aleluia. Amém. Aleluia. A irmã inicia dizendo assim: se eu errar alguma coisinha aqui, a gente vai acertando, tá? Irmãos, quero dar esse testemunho para agradecer o nome do Senhor e contar a maneira como Deus está agindo na minha vida. Os irmãos que me conhecem sabem que faz algum tempo que estou lutando com problemas de coração. E há aproximadamente 2 anos, o médico me pediu um cateterismo. Depois de já ter passado por uma série de exames, esperei 1 ano e meio pelo SUS. Até que, enfim, saiu o exame do cateterismo. Quando passei o exame, peguei o resultado e levei imediatamente ao meu cardiologista, que ao me dar o diagnóstico, quase me matou de susto. Então me disse: o teu problema é sério e grave, e a única solução é uma cirurgia, e teria que ser urgente, pois eu poderia ter um infarto a qualquer momento. Vim para casa, orei e disse: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Sempre coloquei Deus à frente de tudo. Sempre que vou consultar ou fazer exame, sempre peço ao Senhor enviar o seu anjo na minha frente e que em tudo esteja às mãos do Senhor. Amém. Saí do consultório naquele dia, vim para casa, chorei, orei, entreguei tudo a Ele e comecei a tomar os medicamentos que Ele me deu, mas me fez muito mal. Voltei novamente ao consultório e ele disse que não podia fazer mais nada. Mandou parar com os remédios que ele me deu. Então começamos a lutar pela cirurgia, que todos sabem que é muito difícil pelo SUS. Enfim, conseguimos em Florianópolis, internei e no dia seguinte os médicos vieram falar comigo e disseram que não iriam fazer a cirurgia porque eu poderia ficar pior do que estava. Então me deram alta. E eu estava arrasada, mas sempre colocando tudo nas mãos do Senhor. Ele é tudo que eu tenho de mais precioso, mas sempre orando junto com os irmãos na oração da meia-noite, intercedendo uns pelos outros, sempre clamando a Ele como minha única solução. Mas é na hora do desespero que Ele nos envia o socorro. Amém. Passando alguns dias, um irmão soube da minha situação, veio até mim e disse: Irmã Gera, eu conheço um especialista em coração e ele é muito bom. Ele atende em Criciúma. A irmã deveria ir lá fazer essa consulta com ele. Eu disse: não vou procurar mais médico. Entreguei tudo nas mãos do Senhor e vou esperar nele. Aleluia. O irmão me disse: vá lá, irmã, só mais desta vez. Então eu creio que é Jesus, Cristo, dando mais essa oportunidade para a irmã. Ele disse: faz isso por mim então. E eu pensei e disse: tá bom, se eu resolver, eu te falo. E ele disse: eu levo a irmã lá, eu sei onde é. E ele já tratou o meu padrasto e meu sogro, que estavam muito mal, e hoje estão muito bem. Então decidi ir. O irmão nos levou. Chegando lá, falei toda a situação para o médico
e que o outro médico tinha me dito, e da internação para a cirurgia. Então ele pegou todos os meus exames e começou a olhar, depois pegou o CD do cateterismo, colocou para ver o vídeo, pesquisou bem e disse: a senhora não precisa de cirurgia e nem está em perigo de infartar. Amém? E o seu problema tem solução, sim. E às vezes do seu coração que estão entupidas não são as veias principais, são as veias mais finas. E tem tratamento, sim. Nós vamos tratar e a senhora vai ficar bem. Amém, Jesus. Trocou todos os medicamentos e estou me sentindo bem, graças a Deus. Voltei para casa encorajada e louvando a Deus por tudo. Amém? Glória a Deus. Deus não deixa seus filhos desamparados. Ele sempre tem uma solução. Agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Agradeço as orações. Lembro de um testemunho de um irmão, do irmão Brana, de um irmão que trouxe seu filhinho de muito longe para o profeta orar por ele. Quando ele chegou na fila de oração, o profeta disse para ele voltar e levar o menino em tal clínica, que lá tinha o médico que ia tratar o menino, e ele ia ficar bem. Deus também está na medicina, toda cura vem do Senhor. Amém. Agradeço a Jesus Cristo por tudo, grandes coisas Ele já fez na minha vida, Ele é meu tudo, Ele é meu absoluto, eu amo acima de tudo, irmã Gera. Mais uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Coisa boa, né, irmãos? Aleluia. Que Deus nos dê mais testemunhos assim, né? E vai nos dar, né? Aleluia. Os irmãos creem que o que é perfeito tem vindo? Então deixa eu já corrigir uma coisa aqui. Corrigir não, trazer um pouco mais de luz, né? Eu sempre cito esta mensagem que o profeta disse assim: o que é perfeito tem vindo, o que é perfeito, a interpretação correta da palavra, e nunca citava o resto, né? Amém. E o resto diz assim, ó, como é que é? Convindicação divina, né? Amém. A cura é uma vindicação divina. Amém. Que o que é perfeito tem chegado. Amém, Jesus. Deus abençoe. Amém. Que a irmã Gira possa cada vez mais fortalecer o seu coração, continuar servindo ao Senhor. Quem sabe um dia a irmã Fátima escreva o seu testemunho também. A irmã Fátima me deu o testemunho. Está aqui pela misericórdia de Deus também, né? Que ela me contou para mim. Se o dia que eu ler aqui, os irmãos também vão ficar admirados, né? A maneira que Deus deu um livramento também para a irmã Fátima, né? E os demais que estão na fila da cura, vão continuar crendo, viu, irmãos? Amém? Jesus cura, viu? Faz milagre. Daqui a pouco eu vou ler aqui o testemunho da irmã Ivone, da outra irmã Ivone aqui também. Um dia eu vou estar lendo o testemunho de todo mundo aqui na frente, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão felizes? Amém. Eu sei que a hora já passou bem rápido ali, mas vamos colocar de pé, vamos ler uma escritura. Eu vou falar só um pouquinho a respeito do que eu quero falar aqui, do nosso assunto, né? Vamos ler em 2 Pedro, fica lá no finalzinho, um pouquinho antes das cartas de João. 2 Pedro, capítulo 1.
começar do versículo 2 em diante, que diz assim: 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos seja multiplicado por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Conforme seu divino poder, deu-nos todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelos quais nos são concedidas grandissimamente preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo, através da concupiscência. Além disso, com toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude ao conhecimento, o conhecimento à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal à caridade. Porque se em vós houver essas coisas, e com abundância, não vos deixarão estéreis, e nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos captaram bem aqui esse versículo aqui? Vamos lá, deixa eu repetir de novo o verso 8. Porque se em vós houver essas coisas, e com abundância, não vos deixarão estéreis, nem frutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu de que foi purificado dos seus antigos pecados. Amém? Você pode se sentar, irmãos? Graças a Deus. Então, que Deus possa abençoar todos os irmãos aqui presentes. Chegou também Pastor João, é isso, né? Estava sentadinho lá atrás. Deus abençoe o Pastor João também. Creio que também é convidado da irmã Fátima, né? Amém. Deus abençoe, então, o pastor Sim está bem no nosso meio. Amém? Eu quero começar de uma forma simples aqui, para que os irmãos possam entender o que eu quero falar aqui nesta noite para os irmãos. Eu estava conversando esses dias e falando para alguns irmãos a respeito da linguagem profética, né? Da maneira que Deus usou o mensageiro e da maneira que o mensageiro, então, amém, nos ensinou a palavra. E se a gente não compreender bem a linguagem profética, algumas coisas nos passam por alto e às vezes a gente acaba se atrapalhando lá na frente, ou a gente acaba vendo a mensagem se contradizendo, que isso não acontece, né? Que a gente às vezes que não lê corretamente, ou às vezes a gente não acompanha o ministério do mensageiro, ou não conseguimos compreender bem a linguagem do mensageiro. Como eu estou falando a respeito de novo nascimento, selo do Espírito Santo, nós nos referimos bastante também ao batismo do Espírito Santo. Então a gente fica pensando, né? É selo do Espírito Santo, é batismo do Espírito Santo, é novo nascimento. Então eu quero colocar assim alguns pontos antes de começar, para que os irmãos compreendam bem, amém, esses assuntos. Creio que o irmão Rafael saiu comigo para nós irmos um culto. O irmão Rafael me fez algumas perguntas a respeito disso, e as perguntas do irmão Rafael me despertou esse desejo de trazer essas coisas um pouquinho mais claro antes que nós continuamos esse assunto, para que os irmãos captem, né? Amém. O que está sendo pregado. Deus tem sido bom para conosco. Amém. Nas quarta-feiras tem sido uma bênção o que o irmão Saulo está trazendo. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem sempre nas quarta-feiras esse caminhar com Deus, como Enoque caminhou com Deus, como estamos caminhando com Deus, né? Muito importante. E sei que Deus vai continuar nos abençoando, mas que essas coisas fiquem bem claras, amém, aqui para os irmãos.
Então assim, irmãos, na mensagem de liderança, no parágrafo 162, o profeta está pregando e ele faz uma citação aqui que parece assim um pouco contraditório, mas não é. Eu vou chegar no ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, que não é como as pessoas pensam que é um contraditório. Na verdade, é compreendermos a linguagem, né? O profeta diz assim: Aleluia. A escolha de sua conduta, você não pode misturar isso agora. Você é por Deus ou contra Deus. E as expressões exteriores mostram exatamente o que está no interior. Vê? Não é verdade? O cardo, nós meramente pensamos: eu obtive o batismo do Espírito Santo, estou indo para o céu. Aquilo não significa nada, que você está indo para o céu. Não, Senhor. Você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida e ainda estar perdido e ir para o inferno. Para nós que conhecemos a mensagem, parece estranho eu ler esse parágrafo aqui, né? Ah, parece estranho. Não sei se alguém já tinha lido esse parágrafo. Alguém não tinha lido? O irmão Marinho não tinha lido, irmão Marinho? Alguém tem que ter lido, né, gente? Para confirmar, né? O irmão Darabas também. Parece um tanto contraditório, né? Como assim com o batismo do Espírito Santo e assim ir para o inferno? Então, deixa eu só colocar um ponto aqui para os irmãos. Amém? Vocês sabem que quando o profeta estava pregando entre o povo pentecostal, e aquela restauração dos dons, que a igreja vem através, amém, de etapas. A igreja vem através de Lutero com a justificação, vem através de John Wesley com a santificação, e logo vem então a era pentecostal, começou lá em 1906, na Rua Azusa. Então os dons começaram a ser restaurados. E quando chegou a esse ponto, a restauração dos dons, o profeta se referia-se a esta restauração dos dons como um batismo do Espírito Santo. Os irmãos compreendem isso? Quando se referia-se à restauração dos dons, ele referia-se à restauração dos dons como batismo do Espírito Santo. Então, quando o profeta se refere aqui nessa mensagem que uma pessoa pode a toda hora ter esse batismo do Espírito Santo e assim ainda ser condenado e ir para o inferno, ele está referindo-se a esse batismo do Espírito Santo, a restauração dos dons. Amém? Amém? Porque a Bíblia diz isso, né? Muitos naqueles dias me dirão: Senhor, teu nome eu preguei, teu nome eu profetizei. São dons? Não são dons? Amém. E o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticaste iniquidade, porque eu não vos conheço. Aleluia. Também Romanos capítulo 11, versículo 29 diz assim: porque dons e vocações de Deus são dados sem arrependimento. A pessoa pode nunca ter se arrependido e receber dons espiritual, e todo dia falar língua, todo dia profetizar, e mesmo assim aquela pessoa ainda ir para o inferno. Os irmãos compreendem? Que era isso que o profeta estava se referindo. Por exemplo, Esaú esteve entre os profetas. E quando quando Saul esteve entre os profetas, e Saul começou a profetizar entre os profetas. Então, saiu aquele dito em Samuel, né? Saul esteve entre os profetas. Ele profetizou. Quem lê a Bíblia sabe que Saul profetizou. Amém. E mesmo que ele profetizou, mais tarde Saul tornou-se inimigo de Deus. Não foi assim? Amém. Nós encontramos em Números Balaão também profetizando, e profetizou a respeito da vinda do Messias. Ó, quão bela é tuas tendas, Jacó, como árvore de sândalo o Senhor te plantou, e eis que vejo no céu a estrela de Jacó. Profetizou a vinda do Messias. Contudo, Balaão tornou-se um falso profeta, então mostrando que dons e vocação, que a pessoa pode ter dons, ter vocação e nunca ter se arrependido. E a pessoa todo dia pode manifestar um dom espiritual e mesmo assim ele ser condenado e ir para o inferno.
Até aqui vocês compreenderam? Né? Deixa eu ler outra coisa aqui para os irmãos. Coloca aquele primeiro aqui, o círculo aqui. Eu quero só mostrar algo para os irmãos aqui. Eu vou ser bem breve, irmãos. Temos a ceia. O que eu não consegui hoje, eu deixo para o próximo domingo. Aleluia. O profeta diz assim na mensagem: ouvindo, reconhecendo e agindo. Ele diz assim: o profeta diz assim: o Espírito Santo é o novo nascimento. Nós sabemos isto. É ser nascido de novo do Espírito de Deus. E é assim que você é nascido pelo Espírito. Nascido pelo Espírito. Esse é o novo nascimento. Então, tem algumas mensagens que o profeta diz que o selo do Espírito Santo é uma coisa e o novo nascimento é outra. Então aqui o profeta diz que é a mesma coisa, mas eu vou explicar para os irmãos por que o profeta diz assim. Deixa eu ler outro parágrafo aqui. Ouvindo, reconhecendo e agindo. Ele diz assim: agora, qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura, o batismo do Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado até o dia da vossa redenção. Quando eles nasceram de novo, foram cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o novo nascimento. Nós sabemos isto. Você, gerado do Espírito, deve admitir isto, porém, até que você seja nascido. Bom, pedi para o Jefferson colocar esse gráfico aqui, só para mostrar para os irmãos. Aqui nós temos o que o profeta desenhou. Esses 3 círculos representando o corpo, o espírito e a alma do homem. Tem tantas coisas que não vamos falar sobre tudo isso aqui, só uns pontos que eu quero colocar para os irmãos. Então nós temos aqui o corpo com 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar e tato. Nós temos aqui o nosso espírito com 5 sentidos: afeto, razão, memória, consciência e imaginação. Nós temos aqui a alma do homem, que apenas tem 2 sentidos: fé ou dúvida, né? Não passa disso. Quem crer e for batizado será salvo, o que não crer já está condenado. Então, quando chega na parte da alma, então só tem apenas esses 2 sentidos: fé ou dúvida. Bom, então vamos lá. Vocês estão felizes? Amém. Então vamos fazer essa comparação assim. Amém. Quando você aceitou Jesus, o que aconteceu contigo? Alguém me responde aí? É bem simples. Justificação. Foi justificado pela fé. Amém. Então, quando foi justificado pela fé, todos os pecados que tu cometeu no corpo foram perdoados, não foram? Amém. Jesus lançou no mar do esquecimento e não lembra mais. Amém. Todos os pecados cometidos no corpo foi, amém, apagado por Jesus. Amém. Não os próximos que as pessoas vão cometer, mas todos aqueles lá do passado não existe mais. Bom, quando você foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, aqui todos os teus pecados no corpo que você foi justificado, me responda uma coisa para mim. Eu estou ensinando isso, estou falando isso para os irmãos, vão responder da maneira correta. A justificação é uma obra do Espírito Santo ou não é? Pode dizer mais forte? É, né? Então, por quê? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Ninguém jamais se arrepende de seus pecados se o Espírito Santo não convencer ele. Jesus disse: ninguém vem a mim sem que o Pai que me enviou não o trouxer. Então ninguém pode vir a Jesus Cristo se não for dirigido pelo Espírito Santo. Então me digam, justificação é uma obra do Espírito Santo ou não é? Então a justificação, você está sendo batizado aonde? Com o Espírito Santo? No corpo, né? Correto? Então esse batismo do Espírito Santo no corpo, você pode ser batizado no corpo, porque no corpo ele fez uma obra de perdão dos teus pecados. Com esse batismo do Espírito Santo no corpo,
é esse parágrafo que eu li. A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo no corpo e assim mesmo ainda ele ir para o inferno. Os irmãos compreendem isso, irmãos? Estão compreendendo? Né? Justificação é uma obra do Espírito Santo. Amém. Bom, depois que você é justificado, você começa a ouvir a palavra e a palavra vem e começa a te santificar. Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então isso começa a ser santificado pela palavra. Jesus também disse: vós estáis limpo pela lavagem da palavra, pela lavagem das águas, que é a palavra de Deus. Então, o que santifica? É a palavra. Conforme você vai ouvindo a palavra vai tirando o que tem que tirar e vai acrescentando o que tem que acrescentar. É a palavra que faz essa obra. Amém? Por isso que a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Conforme tu vai ouvindo a palavra vai limpando você, como aquelas comparações que o profeta faz do vaso que sai do galinheiro e ele é lavado, ele é limpado até que ele fique limpo. Então, quando ele está limpo, no estado santificado, santo, que a palavra santo não é um ídolo beatificado. A palavra santo significa chamados e separado para o serviço do Senhor. Então a pessoa está santificada. Quando a pessoa está santificada, é um batismo do Espírito Santo ou não é? Amém. E aonde é que ele foi batizado? No Espírito. Os irmãos estão vendo? Tá. Agora eu quero dar uma paradinha nessa parte aqui e já vou voltar para ali. Vou dar uma paradinha aqui no batismo do Espírito. Quero ler 2 parágrafos com os irmãos bem importantes, que a base do meu tema, de todos esses cultos aqui, que eu falei para os irmãos, que é bem comum meu tema. Meu tema é o tempo que nós estamos vivendo, é Deus separando o trigo do trigo. Quando foi colocado na internet, alguém perguntou: não é trigo do joio? Eu disse: não, é trigo do trigo. Alguém lá se ofendeu e disse: você acha que sabe tudo? Eu pensei: eu nunca disse que sei tudo. Pelo contrário, eu acho que eu sou o que menos sei. Mas sei que Deus sim está separando essa semente em 2 partes. Aí nós temos falado dos outros cultos. Como é que ele separa o trigo do trigo? Nós temos o trigo maduro, que está sendo pronto para ir para o celeiro, e nós temos aquele trigo verde, que não consegue amadurecer com o calor, tem que ir para a estufa. O celeiro é o arrebatamento da noiva de Jesus Cristo, e a estufa, um tipo da tribulação. E as virginécias são tão boas quanto as virgens prudentes, porém não amadurece o suficiente para ser raptado. Você compreende isso? Irmãos, eu acho um absurdo um pastor da mensagem aplicar as virginécias a casca ou a joio. Não tem como. A virginécia não é casca. A casca vai para o fogo. A virginécia não é joio. O joio é o Concílio Mundial de Igreja, que está sendo amarrado em feixe para ir fogo. A virginécia é tão boa quanto a virgem prudente, só não recebeu o Espírito Santo da maneira correta. Então é trigo também, só que é um trigo que não amadurece, não pode ser recolhido para o celeiro. Os irmãos compreendem isso? Bom, e aí o profeta fala desse novo nascimento do Espírito aqui, esse novo nascimento do Espírito aqui, e eu vou me deter um pouquinho nessa partezinha aqui, que eu não vou conseguir terminar tudo o que eu queria falar, mas eu me deter um pouquinho nessa parte, é importante os irmãos compreender. Olha só, perguntas e resposta número 2, fizeram uma pergunta para o profeta assim: todos os crentes nascidos de novo entram no rapto? Olha a resposta do profeta: não, só o remanescente, só o remanescente. Não todos os crentes nascidos de novo, a Bíblia diz: e os outros mortos não tornarão a viver por 1000 anos. Então foram levantados e foram separadas as ovelhas dos cabritos.
nem todos os nascidos de novo entrarão conforme as Escrituras. De que nascimento que o profeta está falando? O profeta está falando que nem todos que têm um novo nascimento aqui no Espírito, esses aqui não são todos que subirão no arrebatamento. Só vai subir no arrebatamento aquele que tiver o novo nascimento no Espírito e o selo do Espírito Santo chegar na alma. É ali que Deus tem que encontrar. É lá no âmago da alma. É ali que ele tem que ser selado. Você compreende isso? Quando ele é selado ali na alma, eu li para os irmãos no domingo passado, é uma obra consumada. O tempo de gemer cessou. O vagão está selado, pronto para o destino. Você consegue compreender isso? Então, quando ele chega aqui nesse novo nascimento no Espírito, eu vou reler aqui um parágrafo que eu li outra vez, que é importante. Olha o que acontece com ele. É aqui, irmãos, eu quero mostrar para vocês. Irmãos, Deus nos ajude. Eu creio que aqui tem as prudentes do Senhor. E as prudentes do Senhor estão se preocupando em estar na presença do sol para ser amadurecido. O sol da justiça é Cristo. Para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação terá debaixo de suas asas. E eu creio que a noiva de Jesus Cristo, aquela eleita que vai subir no rapto, ela está preocupada sempre, está na presença de Deus, na presença do sol, da palavra, para ser amadurecido. Amém? Aleluia. Como falamos em outros cultos, infelizmente as nécias estão apenas indo no embalo ou de carona com as prudentes. O que acontece aqui? Esses nascidos de novo, olha como é que eles nascem de novo. Eu vou ler o parágrafo aqui de novo, que isso aqui é importante, irmãos. Olha como é que elas nascem de novo aqui. O profeta diz assim: agora a Bíblia diz que ele nos daria um novo coração. Lembra do estudo sobre o novo coração, né? E ele nos daria um novo espírito. E muitas pessoas, mesmo o povo pentecostal ou do evangelho completo, têm sido enganados nisto. Muitas vezes Deus disse: eu vos darei um novo espírito. Esse não era o seu espírito. Os irmãos que não viram as pregações passadas, você pode confirmar isso no livro de Ezequiel, no capítulo 36 e versículo 24, parece, quando o Senhor diz assim: e vos darei um novo coração, e vos darei um novo espírito, e colocarei dentro de vós o meu espírito. Amém. Então, quando a Bíblia fala de um novo espírito, não está se referindo ao Espírito Santo, está falando desse espírito ter chegado à santificação, um novo espírito. Ainda não é o Espírito Santo, é um novo espírito. Os irmãos compreendem isso? Amém. É o teu espírito mudado. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: esse não era o seu espírito, esse era o vosso espírito. Então eu colocarei o meu espírito em vós, e vos darei um novo espírito. Então colocarei meu espírito em vós. Muitas vezes você recebe o espírito novo e pensa que recebeu o Espírito Santo. Isso é o que eu falei no culto passado, retrasado. A pessoa chega aqui na parte do espírito, recebe a transformação desse espírito pela santificação, um novo espírito. E ele pensa assim: eu não tenho mais vontade de mentir, eu não cobiço mais, não sou mais aquela pessoa irada, aquela pessoa revoltada. Minha vida tem sido mudada, graças a Deus eu tenho recebido o Espírito Santo. E às vezes a pessoa não recebeu o Espírito Santo, ele apenas recebeu o novo Espírito. E ele vai embora pensando que tem o Espírito Santo, e ele só vai descobrir que ele não tinha o Espírito Santo na alma quando chega no arrebatamento, tipo as virgens nécias, que são despertadas, e elas tentam entrar, e diz: tu não pode entrar porque te falta algo. Amém. Te falta azeite. Amém. E de comprar de quem vende. Não é assim que acontece? A pessoa pensa que chegou
ao Espírito Santo e apenas ele recebeu um novo Espírito. Vocês estão felizes? Amém. Estão compreendendo também? Amém. Aleluia. Ele diz assim, ó, e confiando nas emoções e sinais e coisas, eu estava orando, senti um arrepio nas costas. Chorei bastante. Quando sua vida não chega nem perto disso. Agora isso é um pouco rude, mas lembre-se, é a verdade. Muitas pessoas, esse novo Espírito que Deus tem de dar a você, um novo Espírito, para conviver com o seu Espírito. Bem, algumas pessoas são tão más que não pode nem conviver consigo mesma, quanto menos com Deus. Então, quando nós estamos no nosso estado natural, esse nosso espírito aqui é um espírito caído. Nós estamos nas emoções, das imaginações, da nossa consciência, da nossa memória, nossas arrazoamos contra a palavra, os afetos nos prende, é um espírito caído, espírito violento. O Espírito Santo não pode chegar nesse espírito no estado que ele está. E a Bíblia diz, Salomão disse, que, como é que é não é soberbo, lembra da palavra? A pessoa que está sempre fazendo chocarriço, como é que se chama na Bíblia? Que a Bíblia diz que nem ele se suporta a si mesmo. Me fugiu a palavra. De fato, a pessoa em si próprio, a pessoa não se suporta. E eu falei no culto aqui, eu digo, irmão, tu não consegue ficar, sei lá, uma semana sozinho dentro de uma casa. Tu não consegue conviver contigo mesmo. Você não, o escarnecedor, lembrei a palavra, Salomão diz assim, o escarnecedor nem a si mesmo se suporta. Não é assim? Amém. Verdade. Então a pessoa com esse espírito caído, nem ele consegue se suportar-se a si mesmo. E às vezes a pessoa com esse espírito caído, como eu disse em outros cultos, eles não se suportam, não conseguem conviver consigo mesmo e querem obrigar o Espírito Santo a conviver com eles. Irmão, tira o cavalinho da chuva, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Se esse espírito aqui não for mudado para um novo espírito, jamais o Espírito Santo pode vir pousar sobre você. Não tem como. Deus muda o teu espírito para que o teu espírito seja compatível ao Espírito Santo. E quando o teu espírito está compatível ao Espírito Santo, então o Espírito Santo pode vir pousar sobre aquele espírito, porque as naturezas são semelhantes. Amém. Aleluia. Troca um pouquinho, coloca o outro aqui. Só quero mostrar outra coisa para os irmãos aqui. Só um pouquinho mais, irmãos. Vamos lá, vamos aproveitar o tempo. Aleluia. Olha só como é que o profeta aqui coloca uma situação para nós. Eu não queria essa aí, mas a gente não conseguiu outra na internet. Eu queria aquela que o profeta fez, que era mais simples, né? Mas vamos usar essa aqui mesmo. Estatura de varão perfeito. Eu li isso aqui agora mesmo em Pedro. Acrescentar a vossa fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aqui está as 7 eras da igreja. Amém. Efésios, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Que estão os mensageiros. Cada mensageiro trazendo a mensagem para o seu dia e vai acrescentando na igreja a estatura completa de um varão perfeito que é Cristo. Amém. Isso acontece na igreja e acontece também com o indivíduo. Isso também acontece com nós. Deus tem que acrescentar fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Como é que é o nome disso aqui? Fale mais alto. Estatura de varão perfeito. Tem um outro nome que o profeta também deu. Alguém lembra aí? Não sei a pirâmide, mas tem um outro nome que ele dá a essas virtudes. Alguém lembra? Montônio? Não, lembrou, irmão Antônio? Marino? 7 naturezas do cordeiro. Eu sabia, eu ia perguntar para o senhor que sabia o que o senhor ia dizer.
as 7 naturezas de quem? Do Cordeiro de Deus. Por que a pomba desceu sobre o Senhor Jesus Cristo? Porque ele era o Cordeiro de Deus. E se Jesus Cristo fosse um bode, a pomba desceria? Não, desceu porque Jesus Cristo era compatível. Natureza do Cordeiro, a pomba mansa, Cordeiro manso, compatível. Os dois podem conviverem junto. Então não pensa que a doce pomba do Espírito Santo virá sob uma natureza irada, revoltada, braba, que está sempre excomungando, sempre murmurando. Não vem. Amém? Aleluia. E eu falei para os irmãos de outro culto, deixa eu repetir, a repetição é mãe do aprendizado. O Espírito Santo é considerado uma pomba, porque a pomba é o animal mais dócil. Amém. A pomba é a única ave que não tem fel. A pomba não tem, o Espírito Santo não tem amargura. O Espírito Santo não tem raiz de amargura. Amém. Se você se senta com uma pessoa e aquela pessoa só fala coisas ruins, passado triste, tem raiz de amargura ali ainda. É verdade. Amém. Verdade. Tem fel. Amém. Verdade. Aleluia. Verdade. Aleluia. Amém. A Bíblia diz: Aleluia. aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E o crente passa a viver em novidades de vida. Então lá vai um conselho do Espírito Santo para vocês: quebrem os retrovisores do veículo espiritual de vocês. Parem de olhar para trás, olhem para o para-brisa, que é bem maior. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo disse assim: uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficaram e prossigam para frente, para o alvo da soberana vocação. Então, vamos caminhar, irmãos, olhando para frente. Aleluia. Sem raiz de amargura. Sem raiz de amargura. Irmão, o pior sentimento que pode existir na vida de uma pessoa é o sentimento de a pessoa não saber perdoar, sabia? Pior sentimento é uma pessoa não conseguir perdoar outra pessoa. Caminha o resto da vida com aquela raiz de amargura no coração. E a Bíblia diz assim, não deixando com que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, e isto venha a nos privar da graça de Deus. Quando você carrega uma raiz de amargura no coração, priva você da graça de Deus e priva aquele que precisa do teu perdão. Então não te esqueça, você é a noiva de Jesus Cristo. Então a tua oração é a oração de São Marcos 11:23. Todas as vezes que tu for orar, não é a de São Mateus 18. De São Mateus 18 é limitada, é 70 vezes 7, 490. A da noiva de Jesus Cristo é São Marcos 11:23. Todas as vezes que tu for orar e tu lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, perdoa. Sem raiz de amargura, nada no coração, nada impedindo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver as características do Espírito Santo e sermos compatíveis, né? Irmão, só mais um pouquinho, vamos lá. O profeta pregando a mensagem de estatura de varão perfeito. Então, no culto passado eu disse para os irmãos, e só dar essa repassadinha aqui, para que os irmãos lembrem, eu falei que no ministério do profeta, e eu não sabia disso, até um tempinho atrás agora, o quanto esse assunto aqui, irmãos, é importante. Eu até desprezava assim, eu dava mais atenção para o castiçal aqui, e a pirâmide eu nunca dei muita atenção, a não ser para pregar a estatura de varão perfeito. Mas alguns dias atrás eu comecei a meditar sobre isso e fiquei pensando,
Ministério do profeta. Agora talvez os visitantes não vão compreender, mas os da casa vão entender. O profeta, ele recebe uma revelação de um sonho do irmão Junior Jackson, que quando ele está lá, naquele lugar, com os irmãos reunidos, veio uma alavanca de algum lugar, tipo um pé de cabra, e aquilo desceu na mão dele. Os irmãos sabem onde é que isso se cumpriu, né? E se cumpriu no Monte Pôr do Sol, quando o profeta estava orando com as mãos erguidas, e daqui a pouquinho uma espada caiu na sua mão. Amém? E aquela voz disse, essa é a espada do rei. Ele diz, talvez então vou começar a ordenar ministros. Os antigos cavaleiros eram ordenados com uma espada. E aquela voz diz, isso não é a espada de um rei, isso é a espada do rei. Amém? Ele diz, bom, se é a espada do rei, só tem um rei que eu conheço. E esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Então, a sua espada que eu conheço é a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Aquilo bate naquela rocha, e aquela rocha se abre. E ali é onde nunca havia nada escrito, que o sol nunca tinha pegado. Então o sol começa a pegar ali, e o profeta começa então a trazer para os irmãos o mistério daquilo que estava ali embaixo. Uma pirâmide, na visão. Passou alguns dias, o profeta prega pirâmide, a estatura de um varão perfeito. Tudo que Deus faz no céu, na terra, Deus confirma no céu. Quando chegou em 1963, 7 anjos desceram na forma de uma pirâmide. Aleluia. Amém? Essa fotografia aqui, para os visitantes que não sabem, foi fotografada pela revista Life dos Estados Unidos. 63 saiu essa foto, 41 km de altura, onde não pode ter umidade, e eles tiraram essa foto e está escrito lá na reportagem: nuvem misteriosa sobre o céu de Tucson, Arizona. E aqui eram os 7 anjos que desceram e vieram até o profeta para trazer a revelação dos 7 selos. Pirâmide de novo. Amém? A gente seguiu um pouquinho aqui, vamos lá. Deus me ajude a colocar para os irmãos que está no meu coração. O profeta diz assim: agora aqui está o plano de salvação, e as suas visões sucedem perfeita, exatamente como ele diz. Essa igreja sabe que isso é verdade. Então a sua palavra. A palavra é mais segura que as visões. Se a visão não fala segundo a palavra, então está mal. A palavra é primeiro, porque a palavra é Deus. Então vemos que ele é onipresente. Ele falou, a visão aqui cumpriu no Canadá, amém? Ele é onipresente. Em primeiro lugar, você tem que ser renascido e logo terá fé e crerá na palavra. Enquanto não houver renascido, estará discutindo contra a palavra. Se unicamente é um simpatizante da religião e tem um pouco de sabedoria humana acerca de fazer o bem, nunca poderá estar de acordo com a palavra de Deus. Nunca o fará. Tem que ser renascido. E o novo nascimento produz fé. Então o novo nascimento daquele espírito que eu mostrei para os irmãos, quando a pessoa nasce de novo no espírito, ele nasceu e aquele novo nascimento produziu esta primeira parte aqui, fé. Produziu fé nele. E aí onde está o problema que eu li aqui. E as pessoas, irmãos, nesta fé, eles continuam apenas como fé. E as pessoas se acomodam aqui. E eles não se preocupam em ter um crescimento. Vamos ler uma escritura aqui? Vocês estão me compreendendo, irmãos? Estou tentando ser o mais simples que eu posso, mas vamos lá, só ler aqui a escritura. Os irmãos não precisam acompanhar para nós ganharmos tempo. Deixa que eu ler aqui. Quer ver?
Vamos ler aqui o que diz a Escritura. Hebreus capítulo 5 e versículo 12 em diante. Diz assim, ó, olha o que Paulo está dizendo aqui para os hebreus. Porquanto já devia ser mestre, e necessitais de que se torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegasse ao ponto de precisar de leite, e não de alimento sólido. Irmão, o tempo que nós estamos vivendo, era para nós estar pregando sobre veste das irmãs? Não precisa mais, né? Você está pregando, irmã, tu tem que te vestir assim, 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 assim. Irmã, não corta teu cabelo. Irmã, não te maquia. O tempo que nós estamos vivendo, não precisa mais disso. Verdade. Toda a serva de Deus que serve, sabe que não se deve fazer isso. Verdade. Não é verdade? Amém. É ponto. Paulo está dizendo aqui para eles que eles chegaram num ponto que já era para eles serem mestre pelo tempo, mas ainda necessitava lá como bebezinho, que está tomando leitinho, né? E o Espírito Santo querendo dar o crescimento, querendo trazer comida sólida para o povo, e o povo fica ali naquela atrapalhação, são bebezinhos na fé, dodói. Se o pastor olhou meio atravessado, eu me escandalizei. Não foi me visitar, eu saio da igreja. Verdade. Não acontece assim? Eu creio numa coisa. Fique com o teu pastor enquanto ele está com a verdade. Amém. Quando o pastor deixar a verdade, toda a ovelha tem o direito de deixar aquele pastor ir embora. Não é verdade? Amém. Mas agora, sair do ministério por picuinha é sinal que a pessoa está aqui, ó, bebezinho na fé. Aleluia. Tem que dar leitinho, né? Tem que paparicar, passar a mão na cabeça. Ô, tu é queridinho, tu é queridinha. Não é assim? Amém. Aleluia. Aleluia. Porque qualquer que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade, Amém. estatura completa de um homem perfeito. Homem. Aleluia. A gente sabe que esse homem perfeito é o Senhor Jesus Cristo em nós. Ele é o homem perfeito em nós. É o crescimento. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançam a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram os seus sentidos exercitados para discernimento tanto do bem quanto do mal. Então é o ponto que o cristão tem que chegar nessa maturidade, a estatura de um homem formado, perfeito, alguém que pode sentar-se na mesa, amém? Aleluia. E comer alimento sólido. Amém. Não precisa mais, será que se eu der não vai fazer mal? Será que vai aguentar a feijoada? É muito novinho para comer churrasco? Não. Homens perfeitos, adultos, pode se assentar, Deus pode abrir a despensa, Deus pode alimentar eles. Amém. Com teofania, arrebatamento, fé de rapto, terceira vinda, milênio, festa das trombetas, 7 taças, tudo alimento sólido. Aleluia! Glória a Deus. Veja, irmãos, Deus quer nos levar nós para isso. Aí, na continuação, no capítulo 6, já vou encerrar, mas só mais um pouquinho aqui. Não tenha pressa para ir para casa, viu, irmão? Às vezes chega em casa, tu leva mais um tempão na frente do celular, então fica tranquilinho aqui. Olha o que Paulo diz aqui na continuação. Isso aqui é uma matéria importante para vocês serem aprovados, viu? Importantíssima essa matéria aqui. Paulo diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O que Deus quer? Que nós chegamos a um homem perfeito, a estatura completa de Cristo. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Continuam felizes?
Então está encerrado, deixa eu só colocar isso aqui e outra ocasião nós continuamos. Nasceu de novo, o novo nascimento produziu fé. Nós vamos crescendo fé à virtude, virtude ao conhecimento, conhecimento à temperança, como o profeta disse, não é aquela temperança, é um homem manso, um homem tranquilo, é a temperança de Jesus Cristo, viu, irmão? Ser realmente temperado, né? Acrescenta-se a paciência, piedade. Piedade é ser como Deus. Piedade. Até que chega no ápice aqui. O amor fraternal. Amor fraterno entre os irmãos. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Isso tudo também são as 7 eras da igreja que as eras da igreja receberam. Amém. Aquele que nasce de novo e fica aqui vão ter que entrar para a tribulação. Não vão para o inferno porque nasceram de novo, mas vão ter que entrar para a tribulação. Vocês compreendem? Amém. Quem é que sobe no rapto? Os que sobem, e quando chega aqui um pouquinho antes de receber a pedra de coroa, amém, Jesus? Aleluia. A perfeição, a revelação completa da palavra. Nós temos esse estágio aqui, ó, importantíssimo, intervalo Espírito Santo. Quando o homem está completamente na estatura de Cristo, o Espírito Santo agora tem uma base para descer sobre ele. Então o Espírito Santo vem e sela este homem aqui. Aleluia! Ele fica selado no corpo de Cristo. Então a pedra de coroa vem e desce sobre ele. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. O Saulo está pregando isso, mas a gente dá uma repassada aqui, dá uma ajudada ele só nessa parte aqui, ao acrescentar na pregação do Saulo. Irmão, essa estatura aqui, aí a irmã Ivone cantou aqui sobre Enoque. E nós cantamos outros hinos também, né? Amém. Como Enoque andou com Deus. Amém. E foi arrebatado. Amém. Sei que hoje é o nosso dia. Amém. Chegou a nossa vez. Nós que estamos cantando os hinos novos da mensagem, irmão, tem que saber o que está cantando, viu? Amém. O sentido dos hinos não é só cantar no embalo, né? Amém. É saber o que está cantando. Amém. É? O que esse Enoque caminhar com Deus, caminhou com Deus? O Saulo citou algo tremendo, maravilhoso. Ele disse assim no culto, que quando Abraão se separou do Ló, no capítulo 17 de Gênesis, Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Amém. Caminhar com Deus tem que caminhar em perfeição. Amém. Pelo que deixamos o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Amém. Deus quer caminhar com homem perfeito. Amém. Te dá só paradinha, só disse aqui para os irmãos. Você sabe que isso é verdade. Nós que somos pais, a gente sabe. Temos as crianças pequenas. E tu está conversando alguma coisa importante com alguém. Está conversando ali sobre 7 selos com algum irmão. Daqui a pouquinho a criança entra e te dá aquela interrompida. Pai, o senhor viu aquilo lá e tal, e tal, e tal, e tal. Tu até para, tá bom. Tá, o pai está conversando. Tá, depois o pai conversa contigo. Por que ele age assim? Hã? Porque é menino, é criança. Glória a Deus. Aleluia. Não sabe nada de trovão e selo que está sendo falado. Ele quer contar a experiência, a emoção que ele teve. Mas deixa aquele menino crescer. Onde ele vai crescer e vai estar sentado com o pai, conversando coisas importantes com o pai. Vê, irmão, quando você cresce no reino de Deus, você consegue, aleluia, você tem essa habilidade de se assentar na mesa com Deus, conversar coisas importantes com Deus. Aleluia. Aleluia. Tem uma conversa séria com ele. Senhor, papai, pai, preciso de uma conferência com o Senhor, preciso conversar algo sério contigo. Glória a Deus. Irmãos, vem para onde Deus está nos levando? E
E disso que se trata. É essa conferência que Deus está batendo nos cultos. Captem isso. Não conseguimos falar de coisa mais importante porque Deus quer mostrar isso para vocês. Vamos falar, vamos se sentar na mesa. Próximo culto, vamos sentar na mesa do Senhor e vamos falar sobre teofania. Amém? Querem se sentar na mesa do Senhor? Ou não, quero ter uma emoçãozinha. Não, vamos sentar domingo que vem. Vamos falar sobre teofania. Assunto sério. Glória a Deus. Coisa importante. O homem perfeito. Estatura completa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus está batizando com o Espírito Santo. O selo de Deus está aqui, viu, irmãos? Glória a Deus. Estamos subindo, estamos crescendo. Estamos chegando nesse selo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só mais um pouquinho. Como é Enoque andou com Deus? Como é que se caminha com Deus? É aqui a tua caminhada, irmão. Cada passo. Um dia na fé, na virtude, no conhecimento, na temperança. Quer caminhar com Deus? Aqui está a tua caminhada com Deus. Glória a Deus. Bom, irmãos, eu sei que a hora passou, mas esse aqui eu vou ter que ler. Esse parágrafo aqui eu vou ter que ler. Isso aqui é importantíssimo. Deixa eu dar um testemunho que o irmão Saulo estava me dando. E nós vamos pregando ali um para o outro e vamos dando mensagem para o outro, né, Saulo? Glória a Deus. Eu gosto disso. Você gosta disso, irmão? Aleluia. Bom, vamos lá. Isso aqui talvez nunca ninguém parou para pensar nisso aqui, mas eu vou falar. O irmão Saulo estava me comentando na mesa um assunto ali, aquilo me chamou a atenção, que quando Ló, quem Ló representa? As virgens Nécia. Ló morreu? Não. Ló teve o livramento. Foi tirado antes que viesse a destruição. Ele é aquelas virgens Nécias que passam pela tribulação e chegam no outro lado. Quando Ló está entre o povo de Sodoma, o Ló estava no estado de... no estado de cegueira. Embora era virgem Nécia, salvo, mas estava cego. Por que ele estava cego? Ele estava cego porque ele estava no meio de cegos. Você compreende por que a palavra de Deus nos chama? Sai! Porque se tu não sai, tu fica cego também. Ô, gente! Eu sei que a hora está passada ali, mas eu tenho que ler isso aqui. Vamos lá, gente. Deus nos ajude a compreendermos a palavra. Olha só. Gênesis, qual é a parte? Gênesis 19, né? Glória a Deus, aleluia. É rapidinho aqui, irmãos, já vão encerrar. Fica tranquilo, Moedinho, daqui a pouco eu já encerro, viu? Moedinho é meu termômetro lá, quando ele começa a caminhar e está dizendo, pastor, está na hora. Olha só, Gênesis capítulo 19. Os 3 anjos apareceram para Abraão. Abraão, sabendo que não existe 3 deuses, que é um só. Abraão se ajoelha e diz, meu Senhor, vinha. 2 anjos vai até Ló. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado no portão de Sodoma, e Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los. Ele se curvou com a sua face na terra, e ele disse, eis agora meus senhores. Por ele estar no meio de Sodoma, no meio de um povo cego, ele também cego espiritualmente, ele não conseguiu ver como Abraão, um senhor. Ele consegue ver senhores, como o sistema hoje vê, uma santíssima trindade. Não é assim? Estão captando? Aleluia. Olha só agora no verso 17. Depois que os anjos tiram Ló para fora de Sodoma, quer ver, irmãos? Versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. E aconteceu que quando os havia trazido para fora dali,
Ele disse: foge pela tua vida e não olhe para trás, nem fique em todas as planícies, foge para os montes, para que não sejas consumido. Ló disse: ó, assim não, meu Senhor. No singular. Já leram isso? Por que ele diz senhores lá? E lá fora ele diz meu Senhor. Quando tu sai do meio da cegueira, irmão, é onde Deus faz com que tu enxergue. Puxa vida. Tem pessoas que são eleitos e estão cegos. Por quê? Porque estão num grupo de pessoas cegas. Vão ficar cegos junto. Só pode ver quando são chamados para fora. Quando ele sai para fora, ele consegue ver como Abraão: oh meu Senhor. Ô irmão, tá vendo por que Deus se chama a sair? Glória a Deus. E aí, tá, mas nascido de novo, crendo em coisas estranhas, sim. Se tu ficar num grupo que crê em coisas estranhas, nascido de novo vai crer em coisas estranhas. Tem mensagem, vou ler, eu vou encerrar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus, tanta coisa boa que eu tenho que falar, mas não posso. Tem a ceia. O profeta diz assim, ó: é isso que faz com que os irmãos tivessem iniciado a doutrina de que eu era o Senhor Jesus Cristo. Lembra aquela doutrina que os pessoal começaram a dizer que o irmão Breno era Jesus, né? Tá? Jesus encarnado, e nós sabemos que aquilo dilaceraria o ministério todo em pedaço e traria reprovação sobre Cristo e tudo. Vem? Assim, esta é a razão que eu tive que dar-lhe uma enorme sacudida para aquilo de uma vez, para que eles saibam que aquilo não era de Deus, aquilo era do diabo. Ó, uma doutrina do diabo. Vê? E eles são boas pessoas. Isso mostrou que aquelas pessoas são nascidas de novo no Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Eram nascidos de novos, mas estavam no meio daquele grupo que criam daquela maneira, passaram a crer igual. E quantos que não saem do meio do grupo que crê numa mentira, ou que crê numa falsa revelação, ou que não crê em toda a palavra, e vão ficar nascidos de novo, cegos a caminhada toda? É o grupo que entra para a tribulação, virginécia. Trigo também verde. Estão compreendendo, irmão? Eu não consigo explicar melhor do que isso. Só se eu desenhar isso aqui. Vamos colocar de pé, a hora passou. Ah, Jesus. Aleluia. Vamos fazer oração, Senhor Jesus. Aleluia. Tua palavra é verdade, Senhor. Temos então pouco tempo, mas sei que o Teu Espírito Santo é o que vivifica a palavra, que abre o entendimento, que esclarece. Aleluia, Jesus. Teus filhos, meu Deus, possam sair daqui compreendendo tudo o que foi falado aqui nessa noite. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.